Vou tentar, de facto, rapidamente, fazer uma viagem por esta parte oriental da cidade, tentando explicar qual é o pensamento estratégico que nós temos vindo a desenvolver para esta parte, para a parte oriental, e de que forma é que o recente anúncio da ponte, ou melhor dizendo, de que forma é que a ponte recentemente anunciada se enquadra nesta estratégia global. Eu, quando falo de um território, eu gosto de começar pelo início. Gosto de começar pela geografia física. Acho que não faz sentido ser de outra forma. Vou começar por tentar fazer-vos ver o diagnóstico, qual é o ponto em que nós estamos relativamente a este território. Neste primeiro slide, eu já dou aqui umas dicas. Território, segregação física e preconceito social. Isto que nós estamos aqui a ver, se vê-se um bocadinho mal, mas acho que se percebe, é um mapa hipossométrico do Concelho do Porto. Ou seja, é uma carta em que a altitude é representada por cores, de mais escuro, mais fundo, mais baixo, até ao mais claro, até ao branco, que é o mais alto. E o que nós aqui verificamos desde já é que a primeira especificidade que este território oriental da cidade tem é que o município do Porto é, no essencial, uma plataforma inclinada, um planalto inclinado, se assim se pode dizer, que desce gradualmente até ao oceano, cortado por um vale muito escarpado, que aqui se percebe mal, mas por um vale muito escarpado, que é o Rio Douro. E depois há aqui uma especificidade nesta parte da cidade. Vocês reparam que isto é a freguesia de Campanhã, isto são as freguesias que estão aqui representadas no Concelho do Porto, e a freguesia de Campanhã é a única em que abruptamente há um vale muito pronunciado. Portanto, eu diria que a primeira especificidade que este território tem é geográfico, é do seu território. Que o distingue do resto da cidade. Nós encontramos aqui, nas margens destes vales, declives que só voltamos a encontrar no Vale do Rio Douro. Portanto, desde logo um território muito mais acidentado do que o resto do concelho. A segunda especificidade... Isto, antes de falar da segunda especificidade, eu gostava de vos mostrar o que era Campanhã. Eu, para simplificar, vou falar em Campanhã. Porque, de facto, eu estou a falar de uma área que são sensivelmente 8 km², portanto, um quinto da cidade do Porto, que é, grosso modo, a área que está do alinhamento da avenida... Perdão, do alinhamento da avenida... Já estou a mostrar tudo. Da avenida Fernão Magalhães para Oriente. Corresponde à totalidade da freguesia de Campanhã, mas ainda apanha partes de Bonfim e partes de Paranhos. Mas, para simplificar o discurso, eu vou falar de Campanhã. No final do século XIX, nós temos a felicidade, na cidade do Porto, de ter uma carta topográfica, um levantamento topográfico que foi feito para todo o concelho no final do século XIX, que nos deu uma fotografia do que era o Concelho do Porto. É a primeira vez que há uma carta topográfica que abarca toda a cidade. E, portanto, na viragem do século XIX para o século XX, o Porto era isto. O Porto era um núcleo central já muito densificado. Havia um conjunto de estradas que ligavam a localidades vizinhas ou mais longínquas, que estavam a começar a ser urbanizadas. Por exemplo, isto é a Rua de Costa Cabral, isto é a Rua da Vilarinha, que era estada para Matosinhos, mas há aqui mais. O arquiteto Távora dizia que a cidade do Porto se caracteriza por ser uma mão, uma estrada que vem de sul, que cruza um rio e que se separa em cinco destinos, e de facto é. E o concelho, a freguesia de Campanhã era, nesta data, essencialmente rural. Tirando o eixo da Rua de São Roque, que já aqui está marcado com alguma construção, esta parte da cidade era, dizia eu, rural. Só que nesta época, ou um bocadinho antes desta carta, já aqui está marcado, fizeram-lhe a primeira maldade. Enfim, desculpem o português coloquial, mas que maldade é essa? É a maldade do efeito barreira provocado pela introdução do caminho de ferro. E esta é a primeira segregação espacial que este território sofre, e é profundo. É de tal forma profundo que o que se verificava nesta data é que apenas duas vias cruzavam esta barreira. A Rua de São Roque, que eu já referi, e a Rua de Freixo. Não havia ainda marginal, não havia mais nenhuma passagem. Portanto, de repente, há aqui um território, há aqui quase um quinto da cidade, que é separado fisicamente do centro da cidade.
Isto que aqui está é o estado das passagens para o lado de lá da linha de comboio em meados do século XX. Já há a marginal. Isto que aqui está é o estado da resolução, da tentativa de resolução deste problema no final do século XX, em que se constrói a VCI, que é uma passagem para o lado de lá do comboio, até se sobrepõe ao comboio, criando aí, de facto, uma muralha bem visível na zona do Dragão e do Matadouro, sobrepondo um viaduto em cima do fosso da linha de comboio, mas que não deixa de ser uma passagem para o lado de lá, e é importante, porque já vamos perceber porquê. A rua das linhas de Torres, o arruamento a norte do mercado abastecedor, a rua de São Roque, que eu já referi, a avenida 25 de Abril, a rua do Freixo e a Marginal. Estas são, hoje, as portas de acesso a esta parte da cidade. Mas depois há uma terceira maldade que fazem este território. É porque, se vocês repararem, esta é a fotografia da cidade no século XIX e este núcleo central já estava, nesta data, hiperpovoado. É essa hiperpovoação, essa hiperdensidade que explica, por exemplo, a especificidade que as ilhas do Porto representam. Era a necessidade de acomodar num pequeno espaço uma grande quantidade de população. Este problema é um problema que estava na ordem do dia há 100 anos atrás, na viragem do século XIX para o século XX. E então há uma política concertada e permanente e constante que dura pelo menos 60 anos, ou pelo menos 50 anos, desde o plano de melhoramento até à década de 90, de construção de um conjunto de bairros de habitação social. Isto que aqui está é, portanto, a sobreposição dos bairros camarários, tal como eles existem hoje, com a Carta de 1892. E esta carta, eu hoje estava a mostrar à Susana, que é a minha adjunta, que está ali a ter a paciência de me ouvir, dizia ela, e com muita razão, que esta carta é muito elucidativa de uma política, quer dizer, é a materialização objetiva de uma política que se verificou em 50 anos, que foi a explosão demográfica do centro do Porto e o esvaziamento progressivo dessa população e a acomodação numa quantidade de população no primeiro anel de expansão da cidade. O que acontece, e a especificidade de campanha é esta, é que há um determinado estigma social que existe sobre os territórios de habitação social, se juntam as outras duas especificidades de que eu falei até agora. O problema territorial, geográfico e a segregação espacial. Porque é verdade que também há grandes concentrações em Lordelo, em Ramalde, em Aldoar e Ramalde, em Paranhos, há grandes concentrações de habitação social. Mas a esta concentração em Campanhese somam-se as outras duas especificidades de que eu estava a falar, de que eu estou a falar, falei há breves minutos. Este é, digamos, o estado do território tal como nós o encontramos hoje. 3 segregações: a geográfica, a espacial e a social. Se nós olharmos para os indicadores estatísticos dos últimos censos, esta especificidade social verifica-se em todos os indicadores para que nós olhemos. Para os indicadores do emprego, para os indicadores da saúde económica das famílias, para os indicadores da educação. Então há aqui um indicador que é absolutamente incrível, que é a percentagem de população com ensino superior, que a média da cidade do Porto é 22,3 e a média da freguesia de Campanha é 8,8. Portanto, de facto, para além da psicogeografia, ou seja, da leitura que o portuense tem deste território, de facto verifica-se que existe um problema de falta de coesão social, se quisermos. Isto quer dizer que durante algum tempo, quer dizer, o problema não é novo, o diagnóstico também não o é. A partir de determinada altura, o problema da parte oriental da cidade, ou de Campanha, se quisermos, começou a ser colocado em cima da mesa. Eu recordo na década de 90 de haver algum voluntarismo e algumas soluções urbanísticas que começavam a ser pensadas para este território. Aliás, é daí que nasce, por exemplo, a Avenida 25 de Abril, que está por cumprir. Se vocês passarem na Avenida 25 de Abril, ela está lá, mas falta ser urbana, falta ser construída. Mas nós, desde que o Rui Moreira é Presidente da Câmara, invertemos um bocadinho a lógica com que olhamos para este território. Este não é o território dos coitadinhos, dos pobrezinhos, dos não sei quê. Não temos uma visão assistencialista. E a nossa visão é basicamente esta: do território dos problemas ao território das oportunidades. E de facto assim o é. Porque, fazendo uma análise SWOT assim muito sumária, portanto, das vantagens, dos problemas, das oportunidades e das ameaças que este território tem, o que é que nós verificamos do lado positivo dessa análise?
que este território tem valores ambientais que já não se encontram no resto da cidade, muito fruto, precisamente, da sua orografia. Tem infraestruturas de mobilidade que são as mais importantes da área metropolitana. Se nós tirarmos o aeroporto, o maior equipamento de mobilidade, estou ali a olhar para a minha colega Cristina, está aqui neste território. O Rio Douro e a Frente Ribeirinha é um ativo muito importante desta freguesia. E outra também muito importante nos dias que correm, a disponibilidade de edifícios vazios e terrenos. De edifícios com grande escala e de terrenos vazios. Este último dado é de facto específico de Campanhã. No que diz respeito às oportunidades, portanto, àqueles fatores que são externos, mas que podemos utilizar para potenciar este território, encontramos a dinâmica que a cidade atravessa atualmente, a procura crescente por áreas de expansão, daí a importância desta vantagem, a vontade que nós temos de impor um desenvolvimento baseado na especialização económica, baseada no conhecimento, a revisão do PDM, que é uma oportunidade para nós repensarmos o território do município no seu todo e, em particular, este território oriental, e a experiência que existe na reabilitação na cidade do Porto. Com todos os defeitos e todas as virtudes, é inegável que a cidade do Porto tem estado sempre na linha da frente no que diz respeito às políticas de reabilitação urbana. Seja do edificado, seja do espaço público. Não é tudo perfeito, é verdade, mas os erros também nos ajudam a corrigir o percurso. No que diz respeito aos problemas que nós aqui encontramos, bem, eu já os abordei mais ou menos, são as fragilidades sociais, a segregação espacial, a menor dinâmica económica e a imagem percebida. E esta é importante. De facto, não é só aquilo que Campanhã é aquilo que as pessoas acham que Campanhã é. Isto também é um problema e nós temos que inverter esta leitura. Para aqueles portuenses que não são deste território, a sua cidade normalmente termina na Avenida Fernão de Magalhães. Talvez com umas crescências até à estação de Campanhã e ao Estado de Dragão para quem seja portista, mas de facto a ideia que o portuense típico, que não seja deste território, tem da cidade, a sua imagem mental da cidade, termina mais ou menos por esse alinhamento, por essa via. E esta imagem tem que mudar. No que diz respeito às ameaças que impendem sobre este território, portanto, aqueles fatores que são externos, mas que podem obstar à nossa estratégia de desenvolvimento. Bem, a competição territorial, nós de facto estamos neste momento inseridos num mundo ocidental em que as cidades competem umas com as outras. A redução da atratividade da cidade é um perigo, pode acontecer. O bom tempo não dura sempre. A menor dinâmica turística e os choques económicos a que o país possa estar submetido. Esta preocupação com a parte oriental da cidade, repito que não começou em outubro passado com as eleições. Vem do primeiro mandato. E também por causa disso, a primeira, eu agora vou começar, vocês vão ter que ter paciência porque eu agora vou dizer uma quantidade de siglas enormes, mas é que tem mesmo que ser porque o urbanismo tem muitas siglas. A primeira é ARU, Área de Reabilitação Urbana. A cidade do Porto tem um conjunto, ou tinha, quando nós aqui chegámos, em 2013, tinha um conjunto de áreas de reabilitação urbana delimitadas, todas elas no centro da cidade. A primeira área de reabilitação urbana que foi delimitada fora do centro da cidade foi aqui. Foi a área de reabilitação urbana de Campanhã Estação. Esta área de reabilitação urbana, para além de ter esta especificidade de ser a primeira feita fora do centro da cidade, tem outra especificidade. É que é a única, para além do centro histórico, que tem uma operação de reabilitação urbana, uma ORU. O que é isto? Uma área de reabilitação urbana é basicamente uma delimitação territorial. É uma zona da cidade onde a Câmara Municipal dá um conjunto de benefícios e se propõe a levar uma dinâmica de reabilitação. E uma operação de reabilitação urbana é basicamente o programa que nós vamos levar a cabo dentro dessa delimitação. Digamos que é o software que nós vamos pôr no hardware, simplificando. Ora bem, nós neste momento só temos 2 ORUs, apesar de termos 9 ARUs aprovadas, 9 áreas limitadas, temos apenas 2 operações ainda aprovadas, que é a do Centro Histórico, que é mais antiga, que tem outras lógicas, tem a ver com o Porto do Património da Humanidade, e aqui, em Campanhã, porque reconhecemos que era premente avançarmos desde já com um conjunto de ações planeadas há 10 anos para inverter, repito, a primeira percepção que se tem deste território e para o desenvolver, para transformar este território naquilo que nós achamos que ele pode vir a ser.
Para além de áreas de reabilitação urbana, que são estas a azul que estão aqui marcadas, portanto, esta que aqui está foi recentemente delimitada, é a ARU da Corujeira. Temos aqui, para além da área de reabilitação urbana de Campanha e Estação, temos todas as outras do centro da cidade que foram há um mês redelimitadas em reunião de executivo e em Assembleia Municipal. Para além das áreas de reabilitação urbana, neste território, convém não esquecer que também há um plano pormenor, com outra lógica completamente distinta, que é o plano pormenor das Antas. Nós só temos 2 planos pormenor em vigor no município. Um é o do Dallas, foi feito com outra lógica, e este que foi feito, como todos recordarão, no âmbito da reformulação desta área da cidade, que é Oriente. As pessoas não têm essa noção, mas o plano pormenor está todo ele para Oriente da Avenida Fernão Magalhães, portanto, trata-se de Porto Oriental. Esta área que aqui está tem uma lógica completamente distinta. Estamos a falar de uma área de expansão da cidade, cujo alvo, ou o target de mercado, é absolutamente superior. Portanto, estamos a falar de uma lógica territorial distinta. Estamos a falar de uma área de expansão, de uma área que se quer uma área nova da cidade. Para além das áreas de reabilitação urbana e da área do plano pormenor das Antas, há outra área onde o PDM atual prevê um plano pormenor que ainda não avançou, mas que quanto mais nós pensamos nele, se calhar mais sentido faz, que é um plano pormenor específico para o Parque Oriental. O Parque Oriental é esta mancha, está reservada no PDM como sendo esta mancha verde que aqui está. Quanto mais nós pensamos nele, mais chegamos à conclusão que tem que haver uma figura qualquer, um instrumento qualquer de gestão territorial que se aplique a este território. Portanto, resumindo, este território vasto, que é 1/5 da cidade, isto vê-se mal, mas o limite do Conselho anda por aqui, umas linhas azul. Todo este território, que repito, é 1/5 da cidade, tem várias lógicas territoriais lá dentro. Temos áreas de expansão a norte, temos áreas de expansão já estruturadas com plano pormenor a ocidente, temos áreas de reabilitação a sul e a oriente, e temos uma área também muito específica que diz respeito a determinados usos relacionados com as componentes essenciais no extremo oriente do município. Percebemos rapidamente que, e isto é recente, estou ali a olhar para o Artur, percebemos rapidamente que este conjunto de estratégias, melhor dizendo, esta estratégia com diversas táticas, carecia de uma figura chapéu que nos permitisse ter uma leitura unificada destas dinâmicas distintas dentro do mesmo território. E então, está contratualizado, estamos neste momento a iniciar os trabalhos de um Master Plan estratégico. O que é um Master Plan estratégico? É um plano que não é um IGT, não é um instrumento de gestão territorial, não é um plano legal, se quiserem, no sentido em que não vai ser publicado no Diário da República, mas é um plano que permite harmonizar todas estas diferentes táticas territoriais que nós aqui temos, que vai tentar perceber qual é o problema global deste território e que vai encontrar um conjunto de soluções, de ações e de recomendações que, para além de nos permitirem estruturar um pensamento, vai informar o próprio processo de revisão do PDM. Portanto, idealmente, quando chegarmos ao final deste Master Plan, e serão 6 meses, 8 meses este trabalho, nós vamos ter uma peça que nos vincula a nós politicamente, Câmara Municipal, com uma ideia para um território, e esta peça vai informar o regulamento do PDM e a própria classificação do solo, portanto, vai informar o processo de revisão do PDM. Sentimos necessidade neste território de ter este grau adicional de planeamento. Voltando à operação de reabilitação urbana que eu há bocado referi, esta que aqui está a branco é a delimitação de tal área de reabilitação urbana de Campanha e Estação. Esta área de reabilitação urbana foi aprovada e já agora apresentada neste mesmo espaço em 2017, no final de 2017. Salvo erro, se a memória não me atraiçou, em novembro perdão, foi aprovada em março de 2017 e foi apresentada aqui em novembro de 2016, se a memória não me atraiçou. É, como eu referi, a primeira ORU que temos fora do Centro Histórico do Porto. Este programa separa-se em 5 grandes eixos estratégicos que eu já vou mostrar e prevê a 10 anos um investimento global de 75 milhões de euros, divididos, grosso modo, em 50 milhões de iniciativa privada, 25 milhões de iniciativa pública. Portanto, há um conjunto de ações
que nós já vamos ver, pelo menos duas delas, que são para nós absolutamente fundamentais, que implicam um determinado envelope financeiro. Dizia eu não vos vou ler isto tudo, não vos vou matar com isto tudo, mas dizia eu que este programa que nós desenhámos para a Ouro de Campanhã tem 5 grandes eixos estratégicos. E eu chamo a atenção para estes dois. O primeiro chama-se promover a dinamização e instalação de atividades económicas e a multifuncionalidade do território. Não sei se vocês conseguem ler daí. E o segundo é promover a mobilidade sustentável e reforçar a integração e a conectividade desta área. Depois há outros. Qualificar o ambiente urbano e promover vivências urbanas diferenciadas, promover a sustentabilidade ambiental, valorizar a paisagem e a continuidade ecológica e promover a inclusão social e a cidadania ativa. Estes 5 grandes eixos estratégicos separam-se num conjunto. Eu não vos vou amassar, não se preocupem muito, ou antes, já vos estou a amassar, não vos vou amassar muito mais. Separam-se num conjunto de projetos estratégicos e eu chamo a atenção para estes dois. Para além da resolução dos grandes problemas habitacionais, da construção de uma estrutura verde articulada, da melhoria das condições de mobilidade interna, eu queria chamar-vos a atenção para estes dois objetivos. Construção e consolidação de 2 fortes áreas empresariais, a norte e a sul da área de intervenção, complementares e compatíveis com novos usos. Estas áreas localizam-se na marginal marítima, fluvial de Campanhã, portanto no Freixo, na marginal do Freixo, numa zona onde se localizam os terrenos que eram DDP, e a segunda zona, portanto, aproveitando uma grande disponibilidade de terrenos livres que lá existem, e a segunda zona diz respeito a um conjunto de grandes armazéns que estão devolutos ou subaproveitados aqui em cima a norte, em Justino Teixeira. O segundo grande projeto, e aqui a Cristina depois, se quiser, pode falar em mais detalhe, diz respeito à construção do terminal intermodal rodoviário em articulação com a nova frente do Interface de Campanhã e com o espaço envolvente. Ou seja, vamos terminar finalmente, a Cristina está a liderar esse processo, vamos terminar finalmente o Interface de Campanhã. Vamos somar as valências que já existem de ferroviárias, a valência rodoviária que está em falta. Suponho que os mais atentos já sabem que isto foi objeto de um concurso público de arquitetura, o projeto está feito, está entregue, temos financiamento, vamos arrancar com obra no início do próximo ano. Portanto, esta operação é absolutamente crítica para este território, porque este território é paradoxal. Porque se por um lado sofre daquela segregação territorial de que eu há bocado vos falava, por outro lado tem lá dentro o maior equipamento de acesso, de mobilidade, de transporte que existe na área metropolitana do Porto. Portanto, isto é um paradoxo. A zona mais isolada da cidade é aquela que tem a potencialidade de ser mais interligada com o resto do país. Depois há outros projetos que, para o caso, enfim, eu vou chegar à ponte, eu vou mesmo chegar à ponte, mas estes são tão importantes quanto estes projetos, não são, é tão críticos para esta questão da ponte, que diz respeito à resolução, já fiz a asneira, claro, à resolução dos graves problemas habitacionais e de salubridade que existem neste território, e temos um conjunto de ações piloto, sendo que a primeira é aqui atrás, é a Lomba. A construção de uma estrutura verde articulada com a estrutura verde da cidade, a melhoria das condições de mobilidade interna, portanto, dos arruamentos, e para breve haverá novidades relativamente a este projeto. Estamos a preparar, ainda é cedo, mas estamos a preparar um programa relacionado com este projeto. A requalificação do espaço público, das infraestruturas, equipamentos e edifícios notáveis, a criação de uma rede pedonal e ciclável, e esta é muito interessante, porque esta também se liga com uma das pontes, já vamos ver. E depois há um conjunto também de ações que são imateriais. A recriação de redes de emancipação social, estou ali a olhar para o Fernando Paulo que está ali ao fundo, isto é matéria da sua competência. Consolidação e desenvolvimento da rede e do funcionamento de equipamentos educativos, desportivos e culturais. Está ali a Catarina ao lado. Vocês veem que isto de facto é multidimensional e multissetorial. E participação cidadã e articulação de diferentes atores e níveis de intervenção. Portanto, a questão da governança deste território também é importante. Mas nós não esperamos pelas peças de planeamento para ir avançando, como já perceberam, com grandes projetos estratégicos. E o primeiro foi este que eu já referi, o terminal intermodal de Campanhã. Outro que é absolutamente fundamental, que é a alteração do matador, portanto, a requalificação do matador, a renovação do matador,
e nós vamos ter notícias muito em breve, porque o concurso público de concessão, construção e exploração já terminou. Eu sei que já há um relatório preliminar, está em audiência prévia, estamos neste momento à espera de ver o que é que dá a audiência prévia, mas está para breve o anúncio do vencedor do concurso. E este é, desculpem-me o anglicismo, mas é um game changer. Esta peça é fundamental. Se vocês repararem para esta peça, se nós nos colocarmos no mercado abastecedor, olhando para norte, temos os territórios de expansão. Olhando para oriente, temos os territórios da habitação social. Olhando para sul, temos os territórios da reabilitação urbana. E olhando para o ocidente, temos os territórios da expansão. Portanto, é quase, de facto, a peça-chave desta estratégia territorial. E um outro projeto estratégico que também já está em curso, e quem nos acompanhou na campanha eleitoral sujou os pés, provavelmente, neste território, que já está em obras, é a reabilitação ou a valorização do Rio Tinto, com a construção de um isotor que vai ligar as duas hectares de Rio Tinto e do Freixo, e aproveitando essa obra, vai-se criar um parque linear que, digamos, é a semente, é o início da construção do famigerado Parque Oriental. Bem, e finalmente, eu ainda não o referi, mas há aqui um esforço que é quase invisível para quem não esteja atento, mas que é continuado, que é um esforço financeiro enorme, que é um esforço técnico enorme. Volto a olhar para o Fernando Paulo, que é o contínuo investimento na reabilitação dos bairros camarários. Isto que aqui está não são todos os bairros camarários desta área. São aqueles bairros camarários que já foram intervencionados ou que estão a ser ou que o vão ser a breve prazo. Temos o São João, não é? Temos, por exemplo, o Falcão, o Cerco, temos o Falcão, temos o Monte da Bela e temos o antigo São Vicente de Paulo, o Monte da Bela, onde também, para os mais atentos, nós falámos da campanha eleitoral, do lançamento de um concurso para a habitação a custos controlados. Nós não nos esquecemos disso. Nós estamos a trabalhar ativamente, não está aqui o Ricardo, mas estamos a trabalhar ativamente na construção de um modelo económico que nos permita lançar o tal concurso que foi anunciado em julho, ou agosto, ou setembro, não me recordo, quando fizemos aquelas conversas à Porto e falámos deste problema da habitação acessível. Portanto, só para referir que há aqui um trabalho de formiga, de reabilitação dos bairros camarários, de inclusão social. Há uma dimensão, eu devo-vos dizer que eu já fiz parte desta apresentação fora do país, e há uma dimensão que é absolutamente específica do nosso município, em particular do nosso Presidente. É que eu ainda não ouvi, por essa Europa fora, associar a questão cultural à questão da inclusão social. O único sítio onde eu ouço este discurso é aqui no Porto. E eu acho que esta é... Eu estive a semana passada em Bilbao, a falar de Campanhã. E quando eu falei da cultura como fator de inclusão social, ficaram assim a olhar para mim um bocadinho... Descobrimos a pólvora. Bom, finalmente chegamos à ponte. Como é que a ponte... como é que a nova ponte se integra nesta estratégia territorial mais alargada? Bom, a ponte, está ali escrito, um problema de mobilidade e uma oportunidade urbana. Como é sabido, a ponte nasce de um problema. E o problema este problema não estava localizado na parte oriental da cidade. Estava localizado no centro da cidade, diz respeito à Ponte Luís I. A Ponte Luís I, como sabem, está a ser... Primeiro, queria-vos mostrar esta imagem. Porquê? Porque esta imagem mostra património da humanidade. Esta ponte é património da humanidade. Está integrada no bem classificado para a Unesco. E esse valor é importante. Para além disso, sabemos que a ponte está saturada. O tabuleiro inferior da ponte comporta neste momento quase 6 mil veículos por dia e 11 mil pessoas a passarem a pé. Nós temos tido sorte, não temos tido problemas. Temos tido sorte. Para além disso, 30 mil pessoas utilizam o metro, no tabuleiro superior, para atravessar. Também é público, suponho eu, para os mais atentos, que a primeira ideia para a resolução deste problema era fazer aqui embaixo, no tabuleiro inferior, aquilo que se fez no tabuleiro superior. Vocês reparem que há ali uma linha mais escura. É sombra. Que diz respeito a uma obra que foi feita na altura do metro do Porto, de alargamento do tabuleiro superior, que permitiu a passagem em condições de segurança pedonal
ao mesmo tempo que permite a circulação do metro. A primeira ideia, parecia uma ideia razoável, era fazer exatamente a mesma operação no tabuleiro de baixo. Como também suponho que é público para aqueles mais atentos, esta ideia encontrou uma grande resistência, designadamente da tutela dos bens culturais. Toda a gente conhece o nome IGESPAR, não se chama IGESPAR, chama-se DGPC, mas é uma daquelas entidades que a gente só se lembra do penúltimo nome. As câmaras do Porto e de Gaia, que estavam de acordo com esta solução, decidiram não entrar num beco sem saída e decidiram tentar procurar alternativas. E a alternativa dizia respeito, primeiro, ao estabelecimento de condições de segurança no tabuleiro inferior, e só há uma forma de o fazer neste momento, que é restringir o trânsito automóvel, e a construção de uma alternativa, de uma ponte alternativa que tivesse trânsito automóvel e trânsito pedonal. Mas por causa deste valor cultural que eu há bocado referi, vocês imaginem, quer dizer, para os mais atentos, vocês verificaram o que se disse acerca desta solução que parecia muito calma de expandir o tabuleiro inferior da ponte, criando umas plataformas laterais a esta viga. Agora imaginem se a gente construía uma ponte aqui à frente, ou noutro sítio qualquer. O que não seria o bradar dos defensores do património cultural. Portanto, parecia lógico que a ter uma ponte nova, ela tinha que ser a montante e não a jusante. E é assim que nasce a ideia da ponte que foi apresentada há alguns dias. As pontes normalmente não aparecem onde nos apetece, aparecem onde fazem sentido. Nós podemos, é verdade, fazer pontes como a Vasco da Gama por cima da água. Mas no Rio Douro, tirando o exemplo da Ponte do Freixo, que tem, enfim, uma lógica muito mais rodoviária que se liga com o anel de circulação, todas as pontes ou não tocam no rio, não têm pilares no rio, ou tocam muito próximo da margem. Isto quer dizer que normalmente as pontes no Rio Douro, tirando, repito, a do Freixo, se localizam nos pontos em que o rio é mais estreito. Mas para servirem dois pisos, a cota alta e a cota baixa, e agora peço-vos que recordem aquilo que eu disse no início desta conversa, acerca da orografia da cidade, a cidade do Porto desenvolve-se basicamente à cota alta, tirando aquelas áreas em que a margem é dócil o suficiente para que a cidade chegue até ao rio. Na realidade, a gênese foi o contrário. Ela nasceu no rio e foi subindo para aí fora. Mas hoje o funcionamento da cidade é este. Ou seja, onde é que nós temos uma ponte que funciona à cota alta e à cota baixa? Temos uma, aqui, por causa deste vale, que é o Vale da Ribeira. Portanto, se nós colocássemos pontes em qualquer um destes pontos, não se esqueçam que nós precisamos de uma ponte à cota baixa. E, portanto, conjugando a largura do rio e a topografia das margens, o local da ponte é este. Porque serve o Vale do Arainho, serve o Vale de Campanhã e está num ponto estreito do rio. Isto não é novidade para quem esteja mais atento, porque há um estudo do professor Adão da Fonseca, que nós conhecemos, feito para o município de Gaia, que aponta um conjunto de possibilidades de atravessamento à cota alta, à cota média e à cota baixa. E não por acaso, tirando algumas pontes, ou duas, salvo erro, que ele sugere a jusante da ponte Luís I, mas que tinham o tal problema da interferência com o bem cultural, a única que existe a montante localiza-se grosso modo neste ponto. Vocês reparem que é um ponto em que o rio é estreito e em que as margens são mais... É verdade que do lado do Porto nós temos uma escarpa, mas a 300 metros de distância temos o início do Vale do Freixo. E, portanto, foi este o racional Ou seja, eu na última reunião de Câmara eu falei num critério de oportunidade. De facto, havia aqui uma oportunidade. O rio é estreito e a topografia das margens pareciam fazer sentido e tínhamos que resolver um problema de mobilidade. Mas dá-se a feliz circunstância desta ponte poder vir a contribuir, e muito, para a estratégia territorial que eu tentei descrever até agora. Isto que aqui está é um zoom daquela carta que nós vimos há bocado. Portanto, é a parte oriental da cidade, mas o seu limite sul. Portanto, vocês reparem que ali em cima está o Estado do Dragão. Portanto, eu cortei a parte oriental da cidade a meio e só estou a mostrar a parte de baixo. Isto é a estrutura rodoviária, se quisermos, que temos hoje. Portanto, temos a Marginal, temos a Rotunda do Freixo,
temos a VCI e a Ponte do Freixo, temos a tal área empresarial que nós queremos desenvolver no âmbito da operação de reabilitação urbana, temos a outra área empresarial em Justino Teixeira, temos o terminal intermodal e temos o Matadouro. Esta é a ponte, enfim, é uma aproximação ao local previsto para a ponte, ou sugerido para a ponte. Tem uma vantagem do lado do Porto, é que a sua inserção urbana, apesar de não permitir uma ligação cota alta ou cota baixa, a sua entrega na margem é fácil, porque temos uma marginal, então basta basicamente fazer um nó, uma rotunda, o que quiserem. Isto não há projeto, isto é outra coisa que eu quero dizer. Nós estamos a descrever uma decisão política, uma vontade política, não estamos a descrever um projeto que não existe, isto vai ser objeto de um concurso público. Do lado de Gaia é um bocadinho mais complexo, é verdade, porque a estrutura urbana de Oliveira de Douro, acho que é Oliveira de Douro, tem um calibre que não suporta esta infraestrutura. Eu também queria desdramatizar a ponte. Pela primeira vez, não é pela primeira vez, é pela segunda, porque temos o tabuleiro inferior da Luís I, esta ponte é uma rua. Nós vamos construir uma rua entre o Porto e Gaia. Dá-se a circunstância de ser uma rua em cima d'água, mas é uma rua. O serviço que nós queremos que esta ponte faça é esse. Em todo o caso, Gaia já tinha um estudo preliminar de uma localização hipotética de uma ponte neste ponto e já tem apontado a ligação da ponte à Avenida Dom João III, a VL9, o que é muito interessante, porque liga diretamente ao centro de Gaia, à Ponte do Infante, à Ponte Luís I e mais adiante à Ponte da Rábida, e uma ligação ao nó da VCI a sul do Freixo. Portanto, de repente, para uma futura zona empresarial que nós queríamos que surgisse, ou de acolhimento empresarial, melhor dizendo, que nós queríamos que surgisse na Marginal do Freixo, nós estamos a aumentar brutalmente as capacidades de acesso a esta área. É verdade que para Gaia isto é fantástico, porque aproxima um território que está muito segregado da cidade do Porto, mas temos a noção, para nós, Porto também é muito interessante. Já agora um parênteses. Eu ouvi alguém do Executivo de Gaia dizer que pela primeira vez temos o mesmo número de pontos entre Gaia e Porto que temos de Porto para Gaia. Porque há um histórico de haver mais pontos de Gaia para o Porto do que de Porto para Gaia. Porque há outras pontes que têm que surgir, há outras pontes que não são físicas e materiais que têm que acontecer antes de termos as pontes físicas. E essas, felizmente, temos-las neste momento. Mas, portanto, dizia eu que a simples construção desta ponte, na nossa leitura, na nossa visão territorial, vai nos ajudar ao cumprimento da estratégia territorial da ORU. Mas não ficamos por aqui. É que no âmbito do projeto do terminal intermodal, para além da construção do terminal em si, uma das componentes do projeto do terminal intermodal diz respeito à reabilitação da Rua Pinheiro de Campanhã, pendurando o grande trânsito e o grande acesso da VCI, e por isso é que eu há bocado disse que era importante perceber que a VCI é uma forma de passarmos para o lado lá do comboio, e melhorando a inserção na Rua do Freixo. É verdade que a Rua do Freixo é muito condicionada, é verdade que a única forma de resolver definitivamente o problema do atravessamento da linha nesta parte da cidade é alargar a passagem inferior da Rua do Freixo por baixo do comboio, mas também é verdade que esta obra não é fácil e que nós temos a noção de que não depende só de nós e, portanto, como tudo aquilo que não depende só de nós, vai demorar muito mais do que aquilo que nós desejaríamos. Portanto, numa perspectiva pragmática, nós sabemos que temos que pendurar a acessibilidade a todo este território da VCI. Olhando para a requalificação, que já está em projeto, repito, isto já não é uma ideia, já não é uma vontade política, é um projeto que está feito, entregue e que vai entrar em obra no início do próximo ano, da execução do terminal intermodal e da requalificação da Rua Pinheiro de Campanhã, criando finalmente uma estação de duas frentes, parece fazer sentido acrescido a construção de uma das ações que está prevista em PEDU, mais uma sigla, Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, foi um plano que a Câmara Municipal do Porto fez para garantir um conjunto de instrumentos de financiamento de um conjunto de ações, mas também na tal ORU de que eu falava há bocado, de Campanhã-Estação. Esta ciclovia é particularmente interessante porque prevê, isto também não é novidade para aqueles mais atentos, prevê o aproveitamento do canal ferroviário abandonado, da antiga linha de comboio que ligava Campanhã à Alfândega, por um túnel e por um troço a céu aberto,
Numa primeira fase, porque há problemas estruturais no túnel, numa primeira fase, aproveitando o tramo a céu aberto para a construção de uma ciclovia, de uma via ciclável, do que lhe queiram chamar, de um parque linear, parque mesmo, para quem conhece Highline em Nova Iorque, é assim uma coisa deste género, que com acessos mecânicos relativamente simples conseguem pôr as bicicletas cá em cima na cota da praça Fronteira, sim, à entrada lateral do cemitério de Prado do Repouso, ao pé do Colégio dos Órfãos, ou então cá embaixo na Marginal. E esta ciclovia tem outra grande vantagem. É que liga-se com o projeto, até agora sempre adiado, mas que nós e Gaia queremos levar a cabo, já, de instalação de uma ciclovia na ponte Dona Maria. Em Gaia já existe o desenho dessa ciclovia, no Porto já existe o desenho desta ciclovia, basta fazer o tabuleiro e não é difícil. Mas mais, é que o atual PDM já prevê um conjunto de arruamentos na zona da China, de Noeda e da Agra, e também prevê ali um espaço público fronteiro ao Matadouro, que ganham nova pertinência com a construção desta ponte. Não vos nego que este é um investimento, em termos de calibre, semelhante ao da ponte, mas felizmente nós temos contas à moda do Porto e, portanto, podemos encarar estes desafios com alguma confiança. E dizia eu que a construção deste arruamento, eu gosto de lhe chamar rua, de facto, reforça a pertinência de um conjunto de arruamentos que já estão previstos em sede de PDM. Já estão hoje. São estes que estão aqui marcados. E nós, de repente, com a reformulação da Rua Pinheiro de Campanhã no âmbito do terminal intermodal, com a construção de um conjunto de vias que são exigentes ao nível da topografia, mas que são absolutamente fundamentais do nosso ponto de vista para a mobilidade deste território. Com a requalificação de um percurso que já existe entre a rotunda da Bom Joia e o Matadouro, e finalmente com a construção de um espaço público fronteiro ao Matadouro, nós criamos um eixo de desenvolvimento norte-sul que une todas estas grandes ações que nós temos vindo a gizar para este território. Portanto, resumidamente, síntese, sumário da apresentação. Economia, coesão, cultura e sustentabilidade. Uma síntese da nossa política. Isto não é novidade para quem nos acompanhou na campanha eleitoral. O que nós defendemos para este território é isto. Um master plan estratégico. Verificamos valores ambientais e urbanos que são únicos na cidade. Queremos apostar na reabilitação deste território, mas também na construção nova. Eu também disse na última reunião de Câmara que nós não fomos eleitos para reabilitar Campanhã, nós fomos eleitos para transformar Campanhã. Equipamentos urbanos e metropolitanos de referência, existentes ou propostos. Reformulação da rede de espaços públicos acelerada pela nova ponte sobre o Douro. A continuação do investimento na coesão social, designadamente na habitação, nas componentes de cidadania e na cultura. E a promoção da atividade económica e de emprego. Se eu tivesse que resumir a última meia hora, 45 minutos, não sei há quanto tempo é que estou a falar. Quanto? 45 minutos. É isto. Portanto, era isto que eu vos queria vir aqui mostrar. Muito obrigado.